Alô, galera, galerinha, mais uma vez aqui no Papo Reto com Ricardo Rigueto. Hoje nós teremos conteúdos fantásticos, como eu fiz a chamada lá. Quem quiser aprender sobre empreendedorismo, empresários, hoje vocês vão ter uma aula com duas feras que tem todo o meu respeito, todo o meu carinho. É fantástico. Quem vê hoje aí participar, grava e vão ter uma aula com dois coaches aqui. Essa é a oportunidade que nós estamos dando aqui no canal do nosso podcast, que o nosso objetivo aqui sempre é ajudar, crescer e fazer com que as pessoas possam sair daqui, ver nosso canal e refletir. Então, nós sempre pedimos, curtem, compartilhe, dê um joinha lá, porque é assim que a gente cresce. Nosso canal no YouTube é Papo Reto Podcast RR e no Instagram Papo Reto Podcast 2025. Sigam, curtam e compartilhem. Eu sempre começo o programa agradecendo a Deus. Sem Deus a gente não faz nada. Independente da tua crença, independente da tua, o que você acredita, qual Deus, qual a religião. Aqui nós não falamos em religião. Aqui nós falamos uma crença no universo, na sua fé, em Deus, porque sem Ele a gente não faz nada. Não há professor melhor do que a vida e o tempo. Então nós aprendemos, nós somos alunos na passagem da vida. E a gente procura sempre aprender. Erramos, pedimos desculpas, pedimos perdão, porém nós estamos sempre aprendendo. Obrigado, Senhor. E vamos lá, galera, que é o seguinte, o Papo Reto hoje está demais. Eu quero aqui agradecer aos nossos colaboradores. SC Suplementos, cara, tem que tomar creatina, galera. Creatina, suplementar, o Iprotein. Os nossos convidados aqui, com certeza, suplemento. O Daniel, que foi muitos anos medalhista de atismo, e o Mosquito, o Edilar Mosquito, meu brother, já vai estar falando com a gente aqui. Tenho certeza que as duas feras fazem atividade física e também suplemento. Suplementar é fundamental, junto com a alimentação. Galera, estou chegando aos 60, graças a Deus eu estou bem. Não fumo, não bebo e dou um treininho, pedalo, nada. Tem que fazer atividade física. Isso é muito importante. Alô, galera, vamos lá, SC Suplementos. Alô, José, aquele abraço, tá, irmão? Já vamos marcar aí, vamos concorrer aí também a alguns brindes de creatina. Tem as garrafinhas também. Cara, quero agradecer aqui a Oxbody, academia do meu amigo Marco Andrei. Um abraço, Marco Andrei, um grande gestor. Parabéns pela academia. Você, há alguns anos aqui, não só abriu espaço para a gente, mas abriu espaço para essa região, uma das maiores e melhores academias aqui da região da Zona Oeste. Vem para cá conhecer, participar. E também temos grandes empresas aqui. O mercado, o Daniel vai falar sobre isso, o mercado mudou. Tem que se ligar, tem que se reciclar, senão fica para trás. E essa empresa é uma grande empresa. Parabéns à galera da Oxboy aí, a todos os funcionários, recepcionistas, professores. Alô, meu amigo, meu professor Patrick, aquele abraço. Pedrinho, Pedra, Marcelo Pedra. Tamo junto, meu irmão. Obrigado aí, tá? Obrigado pela audiência também. Quero aqui agradecer a Cavacas Materiais Esportivos, lá na Rua Uruguaiana. Caramba, calma, esqueci o nome do vendedor lá. Eu esqueço também, mas vamos lá. Marcinho, porque são tantos vendedores lá na Cavacas. Eu dou uma atropelada. Marcinho, aquele abraço. Eu sei que você vai estar vendo o programa aí. Obrigado pelo apoio. Passou na Rua Uruguaiana. Os melhores materiais esportivos estão lá. Obrigado pelo apoio. Tenho que agradecer aqui a Rádio Brasil LBV. A Rádio Brasil faz um trabalho sensacional. Juntamente lá com o Pedro Riso, com o Rogério Camões. Eles trabalham, eles têm uma unidade em Del Castilho com 500 crianças diariamente se alimentando, dentista, escola, entram de manhã, saem de tarde. Então, assim, é o primeiro processo de educação em casa, mas a LBV ajuda a formar cidadãos. Parabéns à LBV, parabéns à Rádio Brasil. Quando eles ligarem para vocês, baterem na porta de vocês, atenda a Rádio Brasil, atende a LBV. Um abraço, Pedro Paulo, o diretor lá da Rádio Brasil, aquele abraço, obrigado por tudo aí. E quero aqui também mandar um abraço aqui, Pedro Riso Camões, eu já falei. Alô, galera que está interagindo lá de Tiradentes, Maria Fofoqueira. Parabéns aí, Maria Fofoqueira, vai estar vendo com a gente. Casa do Queijo, melhor queijo, mel. Vai lá na Casa do Queijo, lá em Tiradentes, procura Maria Fofoqueira, minha amiga, parceira. Ó, esse namoro vai dar certo, hein? Cuida dela aí, o namorado novo. Esqueci o nome do cara, mas um abraço para ele também. Aqui eu vou inventando, igual na hora aqui. Galera aí, vamos mandar um abraço também para a Thaís, lá de Itaipava. Os melhores óculos na feirinha de Itaipava. Thaís, aquele abraço. Você falou que eu não ia mandar um abraço. Não esqueci. Thaís, aquele abraço.
Galera, eu tenho que parabenizar aqui, um grande fera aí, além do Daniel Alder, mas é o seu gerente, gestor também, Paulo Quelutz. Paulão, parabéns aí, cara. A gente vê você empenhado, trabalhando, focado, andando nas academias, sabe? Ouvindo os clientes, melhorando a qualidade dessa grande empresa que é a Companhia Atlética. Não sei se o Alder vai te dar aumento, não, mas aumento de trabalho ele falou que vai te dar também. Então, meu irmão, é isso aí. E quero aqui agora anunciar nossos convidados. Hoje é uma honra, onde a gente vai ter um conteúdo, cara, assim, fantástico. Vocês vão poder aproveitar aí. Edilar Mosquito, meu amigo, empreendedor, empresário. Vou comentar a história dele lá atrás, como esse cara começou. Para mim é uma referência como empresário, como patrão. Eu sei como ele trata os funcionários dele. Eu sei o treinamento que a casa faz com os funcionários. É uma honra estar com ele há quase 30 anos de amizade, acompanhando o histórico dele, como ele começou lá no Meyer, e a gente vai falar sobre isso. E Daniel Alder, Adler, corrigindo. Sim. Eu ouvi, eu errei. Adler, obrigado, Daniel. Daniel Adler, retificando aqui. Daniel, empresário, uma das maiores companhias de academia, tem um currículo pesado, entendeu? Campeão medalhista. Tem mais títulos do que Flamengo, Vasco, Botafogo junto de medalhas com o iatismo. 13 vezes campeão brasileiro. Não é pouco não, galera. Tem que ter respeito. É uma fera também. Nós vamos aqui começar o programa com eles aqui. E começar aqui pelo meu amigo Edilar Mosquito. Mosquito! Bom dia, meu irmão. Obrigado por você estar conosco aqui. É uma honra. Queria que você se apresentasse aí. Bom dia, Guilherme. É uma honra estar aqui. Meu amigo aqui, conheci hoje, você é uma fera, você é um exemplo para todo mundo, né? 2 minutos de papo com ele, pô, já tipo assim, parece que eu conheço ele há muito tempo, isso é bacana. Sou Edilar Giacomelli, tenho um histórico da parte de gastronomia, cheguei no Rio de Janeiro com 16 anos, comecei a trabalhar na churrascaria Estrela do Sul como faxineiro. Faxineiro. Aí, pô, lógico, vim pro Rio por necessidade, né? A família lá tá precisando de situação, então vim para trabalhar. Sabe quando você vê a minha cidade é muito pequena e que você vem para uma cidade grande para ser alguém? E escolhi o Rio de Janeiro, vim passear um ano antes, amei o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, quem não gosta do Rio, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Não é à toa que hoje eu sou cidadão carioca, né? Tenho esse diploma de cidadão carioca com maior orgulho. Eu amo o Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro fosse um pouquinho menos violência, seria o melhor lugar do mundo para se viver. Eu vou falar sobre isso também. Apaixonado. Aí comecei a trabalhar na Estrela do Sul. Aí eu falei assim, pô, não vim pro Rio de Janeiro para ser faxineiro. Nós vamos falar sobre já. Deixa eu só passar a bola aqui para Daniel, que essa história é bacana, bonita. Pô, bacana. Vamos falar sobre isso aí. Daniel Adler. Isso. Meu professor de educação física, formado pela Escola de Exército. Sim, teu currículo é pesado. Queria aqui que você se apresentasse aos nossos convidados. Quem eu não conhece, muita gente já conhece, não só no meio da educação física, mas empresarial também. Contasse aí o início da tua história aí. E é uma honra estar você aqui. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Uma honra te conhecer. Vou tentar me apresentar rápido. Daniel Adler. Eu desde pequeno, com 10 anos de idade, eu tenho umas fotos minhas fazendo rosca e desenvolvimento com aqueles pesos que eram feitos com as latas de tinta. Que isso? Que é onde eu passava as férias em Teresópolis, os caseiros seguiam aqueles exercícios do Joe Wader, quem é da antiga conhece. Ou Fred Flintstone. E no caso era o Joe Wader e eles não tinham dinheiro, eles faziam esses pesos e eu desde pequeno. Então eu diria, como minha mãe diz, ela diz, desde pequeno você já falava a palavra ginástica, ginástica, ginástica. E eu acho que eu tive essa paixão pelo esporte, eu fui nadador 10 anos, fiz remo, fiz vôlei, mas foi na vela que eu me encontrei, graças a Deus, porque eu nunca teria sido um bom nadador, porque eu era pequeno, não era tão rápido assim. Mas logo eu, com 20 anos de idade, meu sonho já era ter uma academia. Mas o meu pai uma vez me falou uma frase que ele disse o seguinte, Daniel, quando você for ter um negócio, procura não ficar na mão da área técnica, conheça do seu assunto. Perfeito.
E eu levei isso. Então, quando eu tive a condição, que eu quis ter uma academia, eu falei, primeiro eu vou me formar e vou estudar muito, 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 muito. E eu continuo estudando até hoje. Não para, né? Eu estou formado desde 86, 2025. Pô, estou formado há 39 anos e todos os dias eu estudo alguma coisa sobre educação física, sobre administração, sobre espiritualidade. Procuro ler todo dia, 2 horas por dia. E aí as coisas vão acontecendo. Como você falou, é muito trabalho, poucas horas de sono, mas ter muito amor pelo que faz. E aí as coisas acontecem. Parabéns, Daniel. Assim, vamos ter bastante conteúdo aqui. O seu currículo é realmente exemplar, assim como o do Mosquito. São 2 grandes empreendedores. Antes da gente entrar na pergunta pessoal, eu sempre faço uma pergunta para saber a opinião de vocês. Né? Começar com você, Mosquito. Uma pergunta tradicional que eu faço aqui, eu não fujo isso, porque hoje afeta a nossa economia, afeta o nosso país, afeta a educação, afeta uma série de coisas. Na sua opinião, Mosquito, a sua opinião, a corrupção atrelada à falta de educação do nosso povo brasileiro são os maiores cânceres do nosso país ou você vê de outra forma? Bom, eu não vejo de outra forma, não. Acho que se não tivesse a corrupção e fosse investir, nós temos o exemplo, época do narcotráfico da Colômbia, acabaram pedaço do narcotráfico da Colômbia e investiram muito em educação. A Colômbia deu um muito grande na educação. Então, acho que isso é muito importante, investir na educação. A educação, assim, que vem da família, né? Não vem a escola é secundária, mas é a família que tem que... Na verdade, tipo assim, lá atrás, meu segundo pai, minha segunda mãe eram os professores. Hoje não tem mais isso. Não tem. Então, Verdade. tipo assim, a educação, primeiro, ela começa em casa. Sim. Lógico que você não pode botar a culpa no professor, mas você tem que valorizar muito o professor. Muito. Tivemos dois diretores aqui na edição passada, realmente a pauta foi sobre isso. Alder, na sua opinião, a corrupção atrelada à falta de educação no nosso país. Você que é uma pessoa que já viajou muitos lugares do mundo inteiro, a gente vai para fora, a gente fica impressionado que lá não tem uma lata de Coca-Cola no chão, olha, fazendo a merchandising aqui da Coca. Uma latinha de refrigerante no chão. Você vê as cidades limpas e o Rio de Janeiro, Brasil, uma bagunça. Você acredita que a corrupção e a falta de educação são os maiores cânceres do nosso país ou você tem outro ponto de vista com a tua experiência internacional? Não, eu tenho que concordar contigo. A corrupção com a falta de educação, ela é exatamente a combinação perfeita para o ser humano não estudar, não se dedicar e não entender que o trabalho honesto e a determinação é que vai fazer o sucesso dele como ser humano. Então, eu estou 100% de acordo contigo. A diferença que você vê quando você vai numa Dinamarca, numa Suécia... Nossa. Pô, o cara é o primeiro-ministro, ele pega o metrô de manhã. Nossa. Então, metrô. Em Londres, vão de ônibus. Praticamente todos os lugares. Então, eu digo, o Brasil, se tivesse mais educação e menos corrupção, ninguém segura esse país. Seria a primeira, porque o empreendedor brasileiro, ele dá de 1000 nos empreendedores de outros países. Porque a capacidade que a gente tem de superação diária com as besteiras que a gente vê nos nossos governos, as decisões que são tomadas, é um lugar que cada dia você toma um susto com um imposto novo, uma dificuldade nova, quando a gente tinha aqueles planos que nós tivemos de inflação, de um dia muda tudo. Quer dizer, o que a gente diz, o executivo brasileiro, ele é muito valorizado pelas dificuldades que a gente passa. Então, se a gente tivesse menos corrupção e mais educação, ninguém segurava o Brasil. É verdade, Daniel. A gente sabe que é endêmico e visceral a corrupção no nosso país, porém, há empresários com essa visão ainda, há pessoas que nós temos que acreditar e realmente a gente tem que virar a chave, sabe? E acreditar que a gente pode fazer um país melhor. Eu quero aqui... Posso dar um claro, exemplo? por favor. Pô, eu vejo muita... Por exemplo, pega uma segunda-feira. Você trabalhou na Colurb um tempo. Muitos anos. Se o nosso povo fosse educado, quanto a Colurb deixaria de gastar para recolher o lixo da praia na segunda-feira? Milhões. Esse dinheiro podia servir Milhões. em quê?
escola, hospitais, entendeu? Perfeito. Então é o quê? A falta de educação nossa, a nossa cultura é tão, tá longe do aquém, que, porra, a gente joga muito dinheiro no lixo Você por vê isso falta de ali no, educação. em frente do restaurante. Porra, absurdo. Absurdo. E a Entendeu? Colurb, ela limpa mesmo. Limpa A maior mesmo. empresa da América Latina de limpeza urbana. Parabéns aos Laranjinha, vocês são os heróis. Parabéns a todos os funcionários da Colurb. Tive a oportunidade de passar por essa empresa. Foi a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. Assim, cresci muito, aprendi muito, estudei muito. E eu quero até dar falar um exemplo que nós falamos no programa passado. Eu estava tomando um café às 7 horas da manhã, já tinha saído da academia, me arrumando para sair. Entrou uma reportagem de um BRT. Depois, o motorista, quando foi entregar o BRT tudo sujo, Daniel. Papel, plástico, garrafa, aquela bagunça toda. Eu peguei a imagem, colocamos aqui. E agora, uns 2, 3 dias atrás, o prefeito Eduardo Paz, parabéns, prefeito Eduardo Paz, por ter renovado o BRT, era aqueles azulzinhos caindo aos pedaços, e agora os BRTs têm que ser cuidados, têm que ser tratados. Ele fez uma filmagem sobre essa reportagem, que nós chamamos a atenção. Obrigado por ter evidenciado essa falta de educação. Inclusive, o rapaz foi gravado e filmado, ele ligou para o rapaz e deu uma chamada na chincha. Deu 5 mil visualizações. No meu Instagram deu só 650, que eu não sou prefeito. Mas, enfim, chamamos a atenção, o prefeito copiou. Parabéns aí, prefeito Eduardo Paz. Mas voltando aqui à questão da educação, assim, para finalizar, então nós concordamos que a corrupção e a falta de educação são os maiores cânceres do nosso país, né? Então vamos lá começar com você, Edilar Mosquito, meu brother. Como é que começou a sua vida aí, lá no início? Você estava batendo papo ali, você falou que começou 16 anos, jogou bola. Como é que foi essa tua história aí? Como é que você veio? Aí você vai falar agora, como você veio para o Rio de Janeiro, o que você fez lá, teu esporte, soube que você bateu uma bolinha. Bom, na verdade, eu fui campeão catarinense de salão. Lá o salão é muito forte, Jogava né? de quê? Fixo. Fixo. Época era fixo ainda, né? Fixo é o quê? Atacante ou zagueiro? O fixo, não, fixo antigamente você jogava com fixo e 2 alas então na minha época era parado. Isso. Tá, parado. Hoje Tá. era fixo e 2 alas, né? Era 3-1, né? Hoje Vocês não. são antigos, hein? Então, cara, eu, jogava futebol, depois jogava no campo também. E, tipo assim, com 13, 14 anos, embora aí com 15 para 16, eu vim pro Rio de Janeiro passear, né? E eu tava muito programado para de repente para fazer um teste no Grêmio. Rapaz. Conheci Então tu era bom de bola. Jogava direitinho. Jogava direitinho. Era capitão do time, então jogava direitinho. Tá explicado. Dono da bola, não, mentira. Aí, vim pro Rio de Janeiro, conheci o Rio, voltei para lá. Aí eu vi a situação, minha família, meu pai tinha uma situaçãozinha bacana. Aí, infelizmente, ficou doente. E só ladeira abaixo, né? E nós somos 5 irmãos. Qual cidade que tu nasceu? São Miguel do Oeste. E você cresceu lá? Cresci lá. É próximo da onde, mais ou Perto menos? de Chapecó. Perto de Chapecó? 120 quilômetros de Chapecó. Aí, falei, vou embora, vou tentar melhorar minha vida para ajudar minha família, aquela coisa toda, tal. E vim pro Rio de Janeiro. Comecei a trabalhar, tinha um primo que era gerente na época, Moacir. E aí ele me falou, tem uma vaga de faxineiro. Falei, vou curtir. Faxineiro, vou curtir essa vaga de faxineiro. Todo o dinheiro que eu ganhava de faxineiro, eu dormia e trabalhava e chorava, né? Dormia, trabalhava e chorava. Aonde? No alojamento da churrascaria. Alojamento da churrascaria. Porque eu trabalhava 13, 14 horas por dia. Todo dinheirinho eu mandava para ajudar meus pais. Isso foi durante uns 5 meses. Aí fui promovido para copeiro. Eu te conheci copeiro. Aí eu falei assim, eu não vim pro Rio de Janeiro para ser copeiro. Só tem uma maneira de eu deixar de ser copeiro. Aí eu comecei a bater na minha cabeça. Eu tenho que ser o melhor copeiro. Em 3 meses o gerente viu que eu estava fazendo um trabalho diferente. Fui para auxiliar de garçom. Já foi pro salão. Eu falei assim, tá dando certo essa minha lógica, tá dando certo, né? Falei, não Sem quero... estudar, tudo na intuição. Tudo na intuição. Aí eu falei, vou botar essa prática, vou ser o melhor ajudante de garçom. Virei logo garçom. Quando eu garçom, eu falei, não quero ser garçom. Aí, eu falei, vou ser. Mas uma lógica, você tentar ser o melhor garçom. Virei o melhor garçom. Aí, meu foco era o quê? O andar de cima. Gerente. Era o quarto gerente, eram 4 gerentes. Tinha o geral e mais 3. Aí eu falei, vou focar no quarto gerente.
Em 1 ano e meio eu era o quarto gerente. Depois de eu ter sido promovido como garçom. Aí, pô, falei, pô, cheguei, tô na mesma lógica. Aí fui embora até virar gerente geral, na Estrela do Sul. Aí você virou o gerente geral. Virei o gerente geral. De faxineiro, eu cheguei a gerente geral, conheci todas as etapas de um Sim, restaurante. sim. Me preparei. E aí, qual era o meu objetivo? Ter o meu restaurante. Vamos chegar lá. Tá. Deixa eu voltar aqui no Daniel. Pausa aqui um minuto. Que história bonita, hein, meu? Vocês estão Bacana, vendo aqui, cara? Quando o cara espetacular. quer, tem foco, não estudou, não fez faculdade de como tem que fazer, não fez curso. O cara foi, meteu a mão e fez, galera. É isso que vocês têm que segundo grau. aprender. Tem que meter a mão e fazer, né? Daniel, tua história é diferente ou como é que você começou aí a tua carreira aí? Ela é Você um falou a pouco primeira academia. diferente, mas numa coisa nós temos em comum. Você nasceu no Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, ser sempre o melhor no que a gente resolve fazer. E as coisas vão acontecendo. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, o meu pai uma condição financeira boa, e então eu estudei direito, fiz, como eu falei, Qual a fiz faculdade que natação. você fez aqui? Eu me formei pela PUC, na época o pessoal fez o plano real todo, mas quando eu estava no último período da PUC, eu já queria fazer educação física. Mas eu falei, caramba, eu tenho que terminar, porque eu já tinha feito 2 anos de Fez engenharia. na PUC. Na PUC no Rio. Sim, mas PUC fez economia. Fiz economia, mas Nossa, eu para CDF. era CDF, eu Nossa. terminei entre os 3 melhores períodos. alunos. 3. Mas sabe por quê? Porque eu precisava de tempo para treinar, para velejar. Então eu estudava muito para passar logo nas provas e dava cola também para a galera. Então eu sentava na hora da prova e tinha uns 4 ou 5 que já vinham, que amigos. E, enfim, tem muita história. Mas o interessante foi, eu me formei e aí falei, pô, vou trabalhar no que eu me formei, economia, numa indústria metalúrgica, parte administrativa. E você tinha quantos anos? Novo? Eu tinha 20, foi 81, eu tinha 21. Já estava no iatismo. 21. Já estava no iatismo. Já estava no iatismo. O iatismo eu comecei cedo, aos 10 anos, porque meu pai velejava, eu ficava olhando, ele nunca me ajudou, nunca deu moleza. Tipo assim, isso é que eu aprendi. Aqueles pais... Você treinava na Lagoa Rodrigues Feita? Também velejei muito lá, mas no Yacht Clube. Ah, no iate. E a gente... Eu tinha que ir correndo atrás dos caras mais velhos para tentar alugar no barco. Então, desde muito jovem, eu tentava correr com caras melhores. E naquela época mudou muito o mundo. Naquela época, se você fizesse uma besteira no barco, o cara mais velho te batia, te xingava, batia. Era agressão mesmo. E eu passei por esses processos todos. Mas uma coisa engraçada, eu tive 2 sonhos na minha vida. Aos 12 anos eu sonhava em ganhar uma medalha na Olimpíada. Aos 12 anos? Aos 12. E aos 20 eu sonhei em ter uma academia de ginástica. Quando foi sua primeira medalha? Foi em 84. Eu tinha 26 anos e eu diria que foi um... Eu digo que eu nunca consegui... A tua primeira medalha? Eu nunca consegui nada com menos de 10 anos de esforço. Se as pessoas conseguem, tudo bem. Eu não. Sempre o processo de maturação é uns 10 anos. Tudo que eu consegui de significativo na minha vida, eu ralei 10 anos. E eu acho que as coisas devem ser mais ou menos assim. Quer dizer, eu sempre fui um cara que nunca veio tudo muito fácil. Eu sempre corri atrás. Estudou muito, trabalhou muito. Estudei muito, trabalhei muito. Em 1900... Como é que você conciliava, Daniel, o teu treino com o estudo? Então, como é que era a tua vida? Tu acordava às 5 horas da manhã? Mas era isso que eu ia dizer. De vez em quando dava zebra, que eu consegui uma vez. Você imagina um cara errar a entrada da Dutra para o trabalho? Você passar todas aquelas entradas na Avenida Brasil e errar? Nossa! Então, isso aconteceu. Por quê? Eu acordava 15 para as 5 da manhã, eu chegava em Queimados 15 para as 7 da manhã. Queimados? Queimados. Trabalhei na indústria. Eu trabalhei no SEMA, trabalhei 15 para as 7, foi quando eu comecei a trabalhar. Chegava 15 para as 7 da manhã em Queimados, eu ia de carro, legal. Eu saía 1h30 da tarde, 2h15 eu estava na Marina da Glória ou em Niterói para pular no barco com o Torben para treinar todos os dias. Não estou nem contando sábado e domingo. O Torben é aquele que perdeu a perna, né, no acidente. É o irmão dele. Irmão dele. Eu velejei com os 2, mas o Torben é que a gente ganhou a medalha, o Torben Grael, mais à frente, que é o pai da Martina.
A gente velejava até anoitecer. Até anoitecer? Até anoitecer. Quando começava a anoitecer, eu entrava no carro, Morto, trocava de roupa no carro, parava o carro na Constante Ramos, comprava uma barra de chocolate, ia fazer 1 hora de ginástica. Caramba. Saía da aula de ginástica, 7 horas da noite, ia para o meu apartamento, comia. Só que a gente, de vez em quando, ainda sai, uma namorada, Sim, alguma né? coisa. Dava... Então, às vezes, eu, na época que dormia com minha mãe, eu dormia na mesa do café da manhã, que me acordavam de manhã, você tinha que ir. Mas eu era muito intenso mesmo. Quando eu fiz a Escola de Educação Física do Exército, você tinha que se estar formando às 5h30 da manhã, sair às 3 da tarde, tinha que treinar, estudar o tempo todo. No dia seguinte, uma vez por semana, a gente virava à noite e não dormia. Toda quinta-feira para sexta, eu não dormia, ia direto para a Exefex, você virava à noite estudando para as provas. Estudando. Então, eu me acostumei com treinar, estudar e trabalhar ser parte da minha vida inteira. Cigarro e bebida, longe, não, né? Cigarro e bebida não existe, longe. Né? Quando você é garoto, você começa a beber todo mundo. Mas Sim. eu perdi um amigo muito próximo, com 19 anos de idade, eu estava fazendo... Bebida ou cigarro? Ele bebeu e pegou o carro e foi dirigir. Nossa. E foi uma coisa horrível, porque o carro estava parado na frente da casa do meu pai. Ele já foi de carro comigo para não dirigir. E uns amigos dele passaram, pegaram ele bêbado, botaram ele no carro. Ele morreu ali em frente ao Clube Piraquê. Tinha umas dobras, tinha uns tubulões. O carro dele subiu, a porta abriu. Ninguém usava cinto de segurança. Não usava naquela época. Aquilo ali me fez o seguinte: aos 28 anos de idade, eu fui dividir um chopp com um amigo meu com 28 anos de idade. Então, eu passei 10 anos sem bebida. Daí em diante, você não... Sim. Você é atleta, ali, ficava condicionado, nunca bebi, né? Nunca fumei, nunca usei drogas. Graças a Deus. É uma outra geração, né? E só treinei demais. Eu era píssico por isso que treinar. Você está com essa vitalidade toda. Você ainda treina, ô Daniel? Treino 6 vezes por semana. 6 vezes por semana? 3 dias eu faço. E atismo? Não. Ah, tá. Musculação. Era corrida, eu parei de correr há 3 anos, faço caminhada de ladeira, dou uns tiros em escadaria. Bacana. Mas está competindo ainda numa categoria dessa? Não. Eu recebi alguns convites. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Não tenho vergonha. Desde que nasceram, eu babo por eles. Isso é a melhor coisa. E aí, eu desde pequeno, eram gêmeos, eu que gostava de trocar fralda, fazia isso voando, eu dava comida, eu botava para dormir. Em 2009... já foi. Depois eu fui convidado para correr um campeonato brasileiro com meu parceiro Zé Paulo e Guruga. Nós fomos para o campeonato brasileiro. A gente ia para dentro d'água às 8h30, voltava às 5 da tarde. E meus filhos não ficaram comigo. Ficavam com a minha esposa e brincando. E aquilo foi me dando a sensação, você sabe quando acabou aquele campeonato, a gente foi vice-campeão brasileiro. A gente estava desenferrujado, mas não perde a mão, né? Sim. Aí eu virei para o Zé Paulo, meu parceiro, Zé, não quero mais competição não, cara. Quero curtir minha família. Até hoje, meus filhos têm 23 anos e a gente é agarrado, nós 4. Que Deus te abençoe. Então cara, ele treina comigo, ele caminha comigo, minha filha, a gente conversa, a gente brinca, a gente faz tudo junto. Então eu virei a página de competição com muita satisfação por ter competido. Cuidar da família. Cuidar da família hoje é a minha prioridade. E o meu trabalho, porque eu gosto, são muitos empregos e eu acho que a gente tem que ter propósito. Vamos já nesse assunto então aqui. Vamos já. Cara, que história linda mesmo, fica até arrepiado. Mosquitinho, meu querido, como é que foi o teu início? Você parou aí, chegou a gerente, e aí você continuou na mesma teoria, no mesmo foco. Você pensou ali, falou, vou ter que montar uma casa para mim. E aí, como é que foi esse pontapé? Então, um pouquinho antes de eu chegar ali, eu queria botar um que eu esqueci. Da história um pouquinho antes, pode? Sim, claro, pode, não só pode como deve. Isso aqui é um bate-papo. Rapaz. Na verdade, a coisa que eu me orgulho muito, que tipo assim, quando eu trabalhava na Estrela do Sul, tive uma pessoa especial, que foi seu Lírio, tu conheceu. Sim, conheci. Foi o meu único patrão que eu tive no Rio de Janeiro. Conheci essa fera. Foi um pai, cara que eu tenho muita... Infelizmente, ele faleceu, mas é um cara que... Foi o segundo pai, então, meu segundo pai. E a família dele, meus amigos pra caramba, entendeu? Dona Lourdes, o Ivo, que é o genro, Valdéres, a galera toda. Sem contar a família Estrela do Sul toda, que, uma família maravilhosa. Tá? Então, isso é uma gratidão que eu tenho que
vou levar para a vida. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ser grato a eles, que eles foram muito importantes na minha vida. E aí, quando eu estava indo e virando gerente, todo o meu dinheiro, eu guardava meu dinheiro para devolver a casa dos meus pais, que ele tinha perdido a casa no sul pela doença dele. Hoje meu pai tem 87 anos, está muito bem de saúde, graças a Deus. Eu consegui fazer parte da vida do meu pai, podendo ajudar ele na saúde dele. Então, sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, que sem Deus a gente não é ninguém. Isso não faz nada. Não faz nada, mas eu tenho assim uma coisa, um dever cumprido de filho. Até hoje eu ajudo eles, claro, mas hoje eles estão muito bem. Então isso para mim foi fundamental na minha vida, eu poder fazer parte da vida do meu pai, como eu fiz, mesmo longe, eu fiz muita coisa importante na vida deles. Por isso que Deus te abençoa. E aí, Amém. como é que tu foi abrir a primeira casa? Como é que foi tu, assim, cara, vou deixar de ser gerente e vou ser patrão? Como é que tu virou essa chave na tua vida? Então, cara, eu desde pequeno sempre pensei em ser empreendedor. Meu pai era bananeiro, nós vendia banana, aquela coisa toda, então eu sempre trabalhei nesse negócio. E quando eu trabalhei na Estrela do Sul, eu falei assim, cara, eu sou um balão no teto. A Estrela do Sul é uma empresa familiar, eu não tenho como ser mais do que eu sou aqui dentro. Eu falei, cara, eu preciso abrir uma porta. Abrir uma porta. Aí eu, tava preparado para... E cada dia que eu ia para a churrascaria, não ia como empregado, ia como dono. Né? Então, todo dia eu queria aprender uma coisa diferente para amanhã eu poder colocar em prática o que eu aprendi. Então, o aprendizado, tu não pode deixar teu dia passar em branco. Você tem que aprender alguma coisa. Entendeu? Então, isso, para mim, era fundamental. E eu fazia exame de consciência todo domingo à noite. Como é que foi essa semana para mim? Meu treinamento. Eu não tive, infelizmente, não tive como estudar, mas então eu tinha que buscar conhecimento. Né? Lia bastante, corria atrás, falava com pessoas com conhecimento, escutava bastante, que é muito importante. Você escutava, você aprende bastante. Né? Deixa eu abrir uma pergunta aqui você. A tua referência, então, foi o segundo pai lá na Estrela do Sul? Foi a tua referência? Foi a minha referência. Teve outra, não? Foi ele que você se espelhava? Eu me espelhei até conversava, hoje. Até hoje? Ele, para mim, foi um modelo de gestor, de mestre. O cara ali era o Pelé para você. Ele nós vimos no dia a dia junto, entendeu? Eu tinha ele como um pai, ele tinha um afetivo como um filho, mas nós era muito profissional. Né? Uhum. Eu nunca vou esquecer que a maior chamada que ele me deu, que para mim que foi uma lição, na época a Colurbe tirava o lixo das empresas, né? Depois que o César Maia colocou, aí credenciou umas empresas, a Colurbe só tirou da residência e não tirou mais do comércio. Aí eu era gerente. Bom, era o quarto gerente, eu achei que era o dono do mundo. Né? Síndrome do poder pequeno. Síndrome do poder pequeno. Síndrome do poder pequeno. Exatamente, síndrome do poder pequeno. Aí, tô ali, lixeira, tipo assim, não tava tratando os caras bem. Os garis? Que estavam tirando lixo, aquela coisa toda. Aí chegou o seu Lírio, entrou com a caminhonete dele, parou e ele ouviu eu falando, né? Tipo assim, eu tava... arrogante, prepotente, né? Era um merda, mas era um cara, né? Isso aí. Né? Quarto gerente, eu acho que eu era o dono do mundo. Né? Por isso que eu falo, a gente tem que aprender. E eu fui gerente muito cedo. Aí ele me chamou, diz ele assim, olha a humildade dele. Ele falou assim pra mim, Edilar, sem eu e você, a casa vai abrir. Sem eles tirar o lixo, a casa não abre. Então eles são mais importantes que nós dois juntos. Aí eu parei, acordei, pensei, falei assim, cara, acordei pra vida. Falei, olha o cara se colocou do meu lado como errado, sendo o dono, porque eu não estava sendo justo com o pessoal da Colur. Então isso para mim foi um tapa na orelha. Falei, caraca. Não puxou tua orelha, não gritou nem nada. Nada, sabedoria. Ele me fez uma cobrança assim, fez eu pensar. Eles são mais importantes que nós dois juntos. A casa abre sem nós dois. Se eles não tiram o lixo, a casa não abre. Isso aí. Eu vou interromper, mas eu falo exatamente a mesma coisa para os meus gestores e meus colaboradores são muito. Eu falo, olha só, a academia, se eu não tiver aqui hoje, vai andar. Mas eu não chegar a recepcionista que abre às 5h30, não chegar o cara da limpeza às 4h30 e o cara da manutenção também tem que chegar às 5, a academia não abre. Eles são mais importantes do que eu. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito.
Eu acho que as pessoas mais humildes, e a gente sabe que o Brasil sofre muito quem ganha pouco, o salário mínimo aqui é muito baixo, a fila é muito apertada. Eu digo, essas pessoas precisam de receber muito carinho. Então eu não consigo. Carinho, respeito, amor. Carinho, respeito, amor. Então eu entro na academia, não adianta, eu cumprimento, eu falo com todos o tempo todo. Isso é raro, hein? Eu Isso é não raro. cruzo. Olha, a nossa empresa de limpeza ela é terceirizada, mas os caras são tratados com o mesmo carinho, são convidados para os nossos eventos que a gente faz final de ano, quando tem palestra, tudo. Porque eles são as pessoas que fazem tudo andar e são os mais. A vida é sofrida. Verdade, verdade. Então, Só em relação à tua empresa, vou voltar aqui no Mosquito, hoje vocês têm quantos funcionários? só no Rio, No Rio de eu Janeiro. tenho 350 de Nossa CLT, Senhora, sério, mais 350. 55 estagiários, e aí a gente tem 400. os personagens externos, mais uns terceirizados, fora empresas. A gente pode botar aí, olha, chega a quase 500. E Nossa. eu digo para todos eles, cada um de vocês é responsável por 500 famílias. O Paulo me falou que você é um cara que é o primeiro a chegar, o último a sair. Faca na boca. Falou assim, cara, é uma fera trabalhando, Rigueto. Ele chega aqui, todo mundo gosta. Eu queria entrevistá-lo. Aí passou o contato seu. Falou, cara, vai no Daniel que você vai ver que fera que é. Realmente, É a gente vê verdade, que... porque eu brinco, dia 1º de janeiro, caio fechar os relatórios, onde eu estiver no mundo, às 7 horas da manhã, eles vão receber todos os relatórios feitos Dia por mim. 1º de janeiro. De janeiro. Nossa Senhora. Parabéns, né? Parabéns. Mas eu não é que eu seja workaholic, a minha organização é meu jeito. Gestão de tempo. É gestão de tempo. Pode estar falando lá embaixo. Então eles já sabem que sábado, domingo, 5h30 da manhã, eu estou mandando. Tem tempo eu ruim. adianto tudo. Porque eu digo, o empreendedor sabe, segunda-feira de manhã você não sabe o que você tem. Então nunca deixa nada atrasado. É isso aí, Daniel, uma aula. Mosquito, voltando aqui, a gente está falando sobre a questão da Colurbe aí. Hoje são quantos funcionários a rede aproximadamente? Vocês têm... Eu não faço 600, mas tipo assim, tem uns agregados, né? A gente trabalha com, às vezes, uns freelancers. 600 pessoas que dependem de freelance. Eu diria para você hoje, antes eu falei, mas deve ter uns 650 a 700. Deixa eu te fazer a pergunta aqui, que eu observo, sou seu cliente lá na... Estive até com o Andrei há pouco tempo, como eu estava falando lá na Olegário, e há muito tempo, desde a época do Meyer, né? Nova América. Uma coisa que eu vejo que vocês primam são pela qualidade de atendimento na casa de vocês. Os garçons são treinados, os garçons são arrumados, os garçons são educados. Além da qualidade, né, não só do serviço que vocês servem, sempre com muita qualidade, como que vocês fazem esse treinamento? Vocês batem papo, vocês botam para treinar? Quem cuida disso é você? Como é que é essa qualidade de serviço na casa de vocês? Rigueto, tipo assim, tudo tem um começo, né? Eu comecei, como eu te falei, comecei no Meyer, era eu que fazia. Eu fui garçom, fui maître, fui gerente. Eu escrevi, eu montei um manual de atendimento. Eu pessoalmente fiz o manual e passava para eles como é que tinha que ser funcionário. Quantas vezes um maître precisa na casa, quantas vezes um garçom tem que chegar na mesa do cliente. Uma porrada de coisa que você vai fazendo, entendeu? Então, o que eu aprendi? Eu não estudei, mas eu tive a prática. Teve a prática. Entendeu? E eu botei a minha prática, ela em prática. É igual o Zico batendo falta. Botava, aí ficava batendo 200, 300 faltas até buscar a perfeição. Praticar o que você tem de conhecimento. Vocês têm uma qualidade muito boa de atendimento. Tá de parabéns. Aí depois, quando eu comecei a aumentar a loja, tipo assim, a minha gerência, em primeiro lugar, eles falam a minha língua, né? Então, o que acontece? Hoje, nosso gerente, cada loja tem 3 gerentes. Todas as lojas têm 3 gerentes. É uma metodologia de administração de vocês. Exatamente. 1, 2 e 3. Né? Então, e depois, se você hoje a maioria das lojas tem participação de lucro nas lojas. Ah, tá. Então ele dá o couro ali. A gente faz. Eu sempre falo o seguinte: isso eu aprendi com o seu líder. Quem não sabe dividir nunca vai multiplicar. Verdade. Tá vendo? Concordo. Entendeu? Verdade. Então, tipo assim, concordo, eu quero todo mundo. Em todo sentido. Eu tenho hoje vários gerentes que moravam em comunidade hoje, que hoje moram muito bem. Faço parte da vida deles. Eu sei disso. Eles vão ouvir isso aí. Sim. Entendeu? Com então, a gente procura sempre tentar ajudar o máximo dos colaboradores que pensam que nem você. Todos estão colaboradores bons, tem aqueles que se desvirtuam, óbvio, isso é normal.
entendeu? Mas no É mais, ser humano. eu diria para Ser você humano. que eu só tenho a agradecer a Deus pelas equipes que a gente tem nas lojas. Vocês estão de parabéns mesmo. Entendeu? E a gente procura também sempre ajudar, sempre tentar ser o melhor possível, né? Lógico que o lado profissional tem que ter. Eu sempre falo o seguinte: CNPJ não tem coração, Verdade. certo? Verdade. Então você não pode misturar o teu CNPJ. Se você não pode, tu não pode virar uma instituição de caridade, Não. senão você quebra, Sim. entendeu? Porque quantas famílias dependem de você? Então Você é 600. então você não pode misturar teu CNPJ e virar uma caridade. Mas você tem que ser justo. Entendeu? Então a gente procura ser o mais justo possível. A gente erra, claro, Claro, óbvio, claro. normal. Não existe perfeito sem defeitos. não, Não, Entendeu? existe. Então, mas a gente procura ter, eu e meu sócio, a gente faz reuniões, a gente bate papo, entendeu? A gente pega nossos gerentes gerais, a gente sai para almoçar, entendeu? A gente bota o que nós estamos errando, o que nós temos que melhorar, entendeu? Isso tudo é importante. Vamos falar sobre isso aqui. Quero voltar aqui no Daniel. Daniel, assim, você pensava com 20 anos, né? 20, a primeira medalha e a primeira academia. E aí, como é que você realizou a primeira academia? Como é que foi você montar a primeira academia? Quando é que você virou essa chave Então, de você? eu vou te contar, Onde aí eu foi? me lembrei de uma coisa. Ah, peraí, não. Eu quero voltar aqui. É o seguinte, você foi do Exército, eu esqueci aqui. Você falou que jogou vôlei, mas Não, como mas amador ou... Não, vôlei eu sou ruim também. Eu Ah, é? falei, eu Ah. só dei para ser bom na vida. Eu fiz um ano de vôlei no Flamengo Com quem lá? e Na quem época do era o Enio. o Enio? O Enio tá. Figueiredo. E Enio ele Figueiredo. olhava para mim quando terminava Tu é o magro, treino. altinho, né, pô? Não, mas calma, ele olhava, Daniel, tuas pernas são muito finas. Ele terminava o treino e me fazia fazer escadaria ali, ó, na escadaria Tu tem do 1,80 Flamengo, m, na hein? Gávea. Não, eu tenho 1,80 m. tem Tinha, 8,4. agora eu já diminui um pouco, né? Porque a idade você vai baixando. Vai E as encolhendo. operações na coluna também, que eu tenho 3. Eu joguei vôlei, ó, todo dedo todo quebrado. Isso aqui é de bloqueio. Eu joguei, brinquei um pouquinho, E brinquei. eu fiz remo também um ano com o Doquinha, que era um maluco. Sim, sim, Era um já. louco varrido. Ele Fazia remo. fez remo também. Você tem um mas- ombro largo aí. mas foi muito da natação. Mas você fez uma pergunta muito interessante. A gente, quando quer morar sozinho, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Por isso que eu fui para o lado administrativo, que eu tinha estudado. Em 82, eu entrei para Gama Filho, Lá na Piedade? na Piedade, Cara, Educação universidade. Física. E eu já era formado em economia, já era atleta. Eu olhei a turma, não me identifiquei, tinha ido morar sozinho, você tem que pagar as contas. Abandonei isso. Em 1985, eu já estava trabalhando, não ainda com a academia, mas não, a paixão tinha. Eu lia os livros, eu já Na procurava. Gama tu fazia o quê? Dava aula? Não, eu entrei para estudar pra educação estudar. física. Ah, tá. Aí Mas o tu que se formou pelo Exército. Vou chegar lá. Ah, cara. tá. Aí o que aconteceu? Eu estava fazendo um cursinho no Hotel Glória, que tinha uns cursos de ginástica localizada. Tem um cara Era que sentou Sprint, do era meu isso? lado, Era na Sprint? Sprint, um Ah. cara chamado Tony, ele trabalhou com o Pavão. Pavão. Você lembra do Pavão? Tony Pavão. Pavão era o bambambam. Então, isso aí, Tony Pavão. Tony É. sentou do meu lado e falou, Daniel, presta atenção, cara, você é medalhista, você é formado, curso superior, você tem um preparo físico, um currículo invejável. Cara, você tem que tentar entrar na Escola de Educação Física do Exército, que esses caras vão te aceitar. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu não tive dúvida. Você sabe que eu tive alguns casamentos, mas como eu falei, sou casado há 25 anos, só tenho. Alguns A quatro. minha- Só pra galera aqui da. Quatro, terminei Quatro. em 4. Quatro, agora tá a no minha quinto vida é bacana. meio atribulada, se eu começar, Sim, vocês sim, saem sim. correndo. Mas o pai da minha primeira esposa, ele era um coronel do Exército, trabalhava na biblioteca, eu conversei com ele, ele falou, Daniel, faz teu currículo. Naquela época você tinha que imprimir, um negócio desse tamanho. Mandei para o general lá em Brasília, nos processos normais. Eu fui aceito. E quando eu entrei na escola, todo mundo te olha desconfiado, porque você é um civil. Eles davam 2 vagas por ano, o segundo civil não passou no exame 2 físico. vagas. Só para você ter uma ideia, vocês aí que já... Você tinha que correr 3.000 em 12 minutos. 4 por quilômetro, senão não entrava. Fazer barra pra caramba, natação, isso era o exame físico para entrar. Barra por frente ou barra puxa? Não, as remada? barras eram pela frente.
Barra, Enfim, flexão, abdominal, corrida, e nadar. tinha ainda arremesso de granada. Era uma granada isso? de bronze que eles usam nas provas dele. E eu nunca fui bom de explosão. Eu ficava na praia de São Conrado vendo se eu conseguia chegar na distância mínima. Mas passei, entrei. E aí é que vem a coisa curiosa. Eu fiz o curso, me formei super bem, espetacular. Em 87 eu comecei a procurar ponto para tentar fazer uma academia, para ver se meu pai me ajudava um pouco. Eu tive sócio, né? E aí, em 88, eu tive um revés que hoje eu chamo de uma bênção, que eu apareci com câncer, demoraram muito tempo para Nossa, quero falar sobre diagnosticar, isso. 8 meses para diagnosticar, e eu fui para o estágio final, fui para os Estados Unidos, e Deus como eu digo, a gente tem que fazer a nossa parte, e Deus é que resolve. Exatamente. Eu consegui sair vivo. E foi uma coisa curiosa. E aí, quando isso acontece com você, você fala assim, cara, eu era para estar morto. 6 Você meses. tinha quantos anos? Eu terminei o tratamento com 31. 31. 31. Diagnosticou câncer. Sim, aos 30. Eu fiz a Olimpíada de Seul com câncer. E não sabia. A última regata eu não consegui Foi aonde correr. o câncer? Foi em Seul. Mas foi aonde? Foi um linfoma de Hodgkin que apareceu aqui, mas como não diagnosticavam, achavam que era mononucleose lá, que eu estava muito forte. Quando eu fizeram a biópsia, que eu fiz a tomografia, o corpo já estava todo tomado. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, apareceu um ponto dentro do pulmão. E aí o médico entrou em... O médico era o diretor do New York Hospital, de oncologia, ficou apavorado, disse que as chances eram poucas, mas eu estou aqui para contar a história. Mas o que foi interessante não foi isso. Eu estava aí no segundo casamento, acordei um dia às 6 horas da manhã, sentei, tinha um sofazinho assim na frente da cama, eu virei para minha esposa, olha só, eu era para estar morto, eu vou fazer o sonho da minha vida. Porra. A partir de hoje, eu vou abrir minha academia, vou procurar. Aí o universo começa a conspirar a favor. Os donos que era Maxiforma ali em Ipanema, eu já conhecia o Maurício, que foi a ser meu sócio, né? Que já dava ginástica localizada. Eu falei, pô, Maurício, estou querendo abrir minha academia. Ele falou, porra, os caras estão brigando, cara. Estão querendo vender a academia, a proprietária quer pegar. Sabe quando as coisas vão acontecendo? Cara, 3 meses depois eu estava inaugurando a academia. 3 meses? 3 meses. Não, eu fechei, vou dizer, nós inauguramos... Na zona sua. Nós inauguramos a academia em março de 91 e eu comecei essa história em novembro de 90. Então, na realidade, eu consegui fechar o ponto, aí foi 3 anos de obra, 3 meses, não era muita coisa, uma academia pequena. E aí eu comecei. E aí você falou uma coisa muito interessante. Eu trabalhava no salão de musculação, eu fazia manutenção dos equipamentos, eu trocava os estofados, eu trocava os cabos de aço, eu fazia a manutenção da esteira da Life. Tu que botava a mão na máquina? Eu que botava a mão na máquina. Eu abria os bicos de silicone que ficavam duros e fazia a manutenção das esteiras da Life. Dava aula de musculação, era o substituto de ginástica localizada, quando o Maurício tirava férias. Trabalhei na recepção da academia e eu digo para você, e tem mais um detalhe. Quando tinha greve de ônibus, eu fazia a limpeza das salas dos colchonetes dos alunos. A única coisa que eu não fiz na minha primeira academia foi, por pouco, foi trabalhar na cantina. Porque toda vez que não tinha alguém, aparecia, chegava uma, dobrava. Todo o resto eu fiz. E a gente, quando pega essa manha de botar a mão nas coisas desde o início, você tem uma experiência que você começa a poder ensinar aos outros. É o que o Mosquito falou aqui, né? Exatamente. Barriga no balcão. Exatamente. Então, mesmo quando a companhia... Foi a sua primeira academia. Foi a primeira. E outra coisa engraçada, eu tive que ir para os Estados Unidos para passar 4 meses fazer o tratamento do câncer, muito intenso. Mas eu fazia exercício. Você fazia rádio ou químio? Fazia químio. Nossa, Foi tudo com químio. Químio arrebenta, porque era muita coisa. E naquela época, químio, eu dizia assim, o cara deu nem me deixou ler, o médico entregou
que era a minha segunda imposto, a lista do que eu ia ter de efeitos colaterais. O único que eu não tive foi prisão de frente. O resto. Todos os restos era by the book. Tudo. Eu passava 10 horas vomitando bile sem parar, ficava todo vermelho, ficava com febre, perdi cabelo, tudo que tinha direito. Mas não parei de fazer exercício. Você é um vencedor, cara. Eu não parei de fazer exercício. E aí, eu comecei para fazer exercício, eu já procurei um estúdio que tinha aula mais forte lá de Nova York, que era o Ron C55. E aí foi ginástica localizada ou musculação? Ginástica localizada. Foi aí que eu conheci o meu segundo sócio, que era o Keith Bayar. Hoje a gente é um afrodescendente forte para burro, 4% percentual de gordura. 4%? 4%. Rapaz, ele foi na luta do Líbano, foi da reserva de equipe de wrestling nas Olimpíadas de Los Angeles, era garoto propaganda da Spalding. Eu estava na minha academia, no Rio, o telefone, ele me conheceu. E ele nunca esqueceu. Eu cheguei lá na academia e fui me apresentar. Olha, eu matriculei, vou fazer aula aqui. Virei para ele e falei assim, Keith, a primeira vez que eu estava com ele, olha, não se preocupa comigo, eu vim aqui fazer um tratamento de câncer, então eu estou fazendo quimioterapia, eu vou ficar no último lugar lá na sala, mas não se preocupa. Ele disse para mim, Daniel, no dia que você falou isso, you blow my mind, você estourou a minha cabeça. Ele ficou pirado com o cara maluco, começando tratamento de câncer, fazendo uma aula que era fortíssima. Doideira. E a gente foi começando uma relação. Eu estava um dia na minha academia, no escritóriozinho em Ipanema, que era embaixo da caixa d'água de bombeiro de incêndio, que ali era o lugar que eu trabalhava, eram as bombas de incêndio. Toca o telefone, um cara chamado Alan. Você é o Daniel? Vou falar traduzir. Você é o Daniel? Eu falei, sou. Olha, eu estou aqui na minha academia, no meu estúdio aqui em Nova York, e o Keith é um sócio minoritário, eu estou querendo vender. Ele falou que só aceita você vender e assinar qualquer coisa se você for ser o sócio dele. Que isso? E isso eu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o cara, o estúdio lá em Nova York. Falei, caramba, que relação cara, de confiança. que loucura, cara. O cara... Coisa da vida. Impressionante. Aí eu falei, olha, eu tô de 6 em 6 meses, eu tô indo para aí porque eu tinha que fazer todos os exames de controle. Você tratava lá nos Estados Unidos? Tratava lá nos Estados Unidos. O meu médico me acompanhou 13 anos. Aí eu falei, olha, quando eu estiver aí, vamos conversar. Aí peguei o estúdio, viramos sócios por 2 anos, mas o que acontecia? O estúdio era uma fortuna, era cheio de gente famosa que ia treinar lá. Só que os caras pagavam a aula e chegava no verão e ia todo mundo para o Hampton. Então a gente ganhava dinheiro uma parte do ano, perdia tudo no verão. No verão. Passou 2 anos, falei, Keith, você está quase pagando para trabalhar. E aí abriu a Reebok, o grande, no Lincoln Center, uma academia de quase 50 milhões de dólares. E esse meu sócio era uma estrela. A Reebok, então, foi assim, a primeira de conceito de várias academias que depois de agora veio surgir as marcas. Sim, essa inauguração foi em 1993. A primeira foi Ipanema? Não, pera, calma, eu estou falando da Reebok lá em Nova York, contando a história do meu sócio, lá em Nova York, 50 milhões de dólares. Nossa! Era um prédio que tinha até quadros de alguns milhões de dólares. E aí eu virei para o meu sócio, que chamaram ele para ser professor. Ele tinha uma época que ele dava duas semanas de aula em Nova York e 2 semanas em Los Angeles. Ele se sentiu o máximo, pegava dinheiro, não ganhou nada. Depois ele voltou a ser personal, treinador de wrestling e vive muito bem. Então esse foi meu segundo sócio. Então foi assim que começou a academia. Agora eu dei curso de personal trainer em 1993. Deu curso também de personal? Dei. Eu era muito estudioso, cara. Eu comprava livros. Eu ia para os Estados Unidos, você não tinha nada, cara. Aqui no Brasil, você não... Escuta, o celular apareceu em 92. Sim, lá já tinha. Eu ia para os Estados Unidos de 6 em 6 meses, comprava tudo quanto era livro possível imaginário que pudesse ser ligado à educação física, academia, tudo. As feiras de educação física, né, começou muito com a Sprint, né, com as revistas, né, dando curso, ministrando, foi isso? Quando eu fiz a escola de educação Adolfo, física, alguma coisa assim, né? Era Sprint, isso mesmo. Sprint. Quando eu fiz a escola de educação física em 86, toda sexta-feira um cara da Sprint vender livro.
E eu Livros e aquelas comprava revistas, todos os livros. Comprava todos os livros. É, eu já comprava. Então, eu era um maluco. Então, tu teve a primeira enciclopédia da educação física, né? que era aqui nos 4, 5 livros. Eu fiz Castelo Branco. Tinha Aí tudo. tinha enciclopédia da O educação Lapierre. física. É, Lapierre. Sabe, o Lapierre, que tratava das colunas, alongamento, eu tinha isso tudo. E uma coisa muito interessante, quando eu fui vender minha primeira academia, eu dei a minha biblioteca inteira, tinha quase 200 livros, Você doou? doei para um cara que eu admiro muito, posso dizer aqui, que é o Claro. Marcos Vinícius, ele é um fisioterapeuta. Ele, na época, já fazia grupo de estudos, lá quando tinha a primeira academia. Eu falei, Marquinhos, esses livros são Marquinhos todos tá onde teus. hoje? O Marquinhos, ele trabalha sozinho, morou fora, ele fez pós-graduação na Alemanha, ele dá Fera, hein? metodologia MVF aqui no Rio de Janeiro, tem muitos professores que fazem, um cara, ele estuda demais, ele é ligado demais, muito inteligente. Mas tá no Rio de Janeiro ele? Está no Rio de Janeiro. Vamos mandar um abraço aí pro Marquinho, né? Marco Não, Vinícius. Marquinhos, grande abraço. Esse cara é uma inspiração. Ele é um cara, trabalha para burro, tem um conhecimento. Ele cuidou do Herbert Viana quando teve o acidente. Tá. Foi Sim, fisioterapeuta sim. dele. Então já. E aí, no já dia que liguei o eu nome. fui vender a academia, eu não sabia quando eu ia ter outra academia. Eu falei, Marquinhos, isso é um presente para você. Ele tem uns livros até hoje. Tem livro de 1982. Cara, isso aí é um Então, tesouro. Isso é um tesouro. é o que eu digo para todo mundo, cara. Você aprendeu com a sua prática, você criou a sua cultura de empresa, você passou a sua cultura. Eu digo para as pessoas, cara, você, quando não tem essa possibilidade, estuda muito, se especializa, procura ser o melhor de todos. Esse é o conselho que você É. dá para essa garotada que está começando. Eu procuro falar isso todo dia, cara. Vamos lá, Mosquito. Temos aqui a fotinho do nosso restaurante lá do Colômbia, alguma coisa aqui. Rapaz, aí, essa hora dá até uma fome das picanhas aí. Pô, já Acho que tá eu tô dando fome. Dá até uma fomezinha, né? Isso é uma maldade, cara. Vamos lá. Como é que vocês preparam esse cardápio aí? Você escolhe, você já tem um padrão que o carro forte de vocês é o frango, o galeto. Eu passo lá final de semana e pego um franguinho para levar. Esses pratos aqui. Mas tem que a picanha também. A picanha de vocês é top. Como é que vocês preparam esses pratos? Como é que vocês estudam essa batatinha aqui portuguesa, que é uma delícia? O franguinho. Como é que é feito esse cardápio aí? Quem faz esse estudo e como é que vocês chegam à conclusão que esse é o carro-chefe de vocês? Bom, na verdade, você primeiro tem que estudar o que você quer fazer, né? Qual público que você quer atingir, né? Então, você, como o Colômbia já existe há 50 anos, né? O pai do meu sócio que montou lá na Tijuca, e aí eu entrei na Rede Colômbia em 2006, quando montamos a barra, né? Já tinha meus restaurantes, e dali foi a primeira e nós crescemos, abrindo várias, né? Hoje são quantas casas? Colômbia são 8. 8 casas. Isso. E as outras casas são outras marcas, né? Então, o que acontece? Galeteria, como é o caso do Colômbia, né? As pessoas acham que Colômbia é só galeto. Não, Colômbia tem tudo. Tu tem picanha, tu tem filé mignon, você tem e carne. a picanha é picanha mesmo. Não. É picanha mesmo. Picanha, ela tem que ser picanha mesmo, senão ela não funciona. Tu vai no lugar, pô, tu vai lá que ela é picanha. Porque o que acontece? Dessa área eu entendo um pouquinho. Muitos anos de churrascaria. Você tem 10 tipos de picanha. 10. Ou mais. Qual é o diferencial da picanha? Em primeiro lugar, você tem que comprar tem a picanha fêmea e a macho. Certo? Não sabia disso. É. Sabia, Hoje não? eu vou ter uma aula inteira. Sabia disso? Não, Nem de eu. jeito nenhum. Uma avó aprende. Porque olha só, a fêmea só é abatida quando ela fica velha. Porque o boi não produz nada. Certo? Ele é para corte. A vaca não, é bezerro e leite. Então ela só vai ser abatida quando não produz mais, não dá mais bezerro e não mais leite. Aí ela é velha. Você vai no mercado, aquela gordura toda amarela meio mole, é de vaca. Ah, é? Hoje eu olho uma carne e não sei se ela é boa ou se é ruim. Só em você eu fui ver. comprador da Estrela do Sul há muitos anos. Então eu aprendi muito ali. Sim. E era toneladas, era carreta de carne que descarregava. Entendeu? Então você tem que ter qualidade. O rodízio é um pouco diferente da à la carte. Com a la carte ele tem que ser 100%. Porque se for ruim, o cliente devolve. Aí teu prejuízo é o dobro. Sim. Então você tem que agradar, certo? Eu sei que muitos concorrentes, muitos não trabalham dessa maneira, mas eu preservo muito pela qualidade. A qualidade de vocês é muito qualidade. Você vê que a gente tem muito, é tudo na brasa nossa, Sim, nossa sim. tudo brasileiro, entendeu? Então, até bacalhau a gente tem, peixe, tudo feito na brasa. A nossa batata portuguesa, ela é feita de um dia para o outro. Ela tem que levar 24 horas dentro de uma câmara fria,
Para quando voltar, no outro dia ela escorre da água e ela leva o choque térmico do óleo, por isso que ela fica crocante. Caramba. Não tem, tu tem teus É pulos do gato. uma aula aqui, né? Tem essas Tem técnicas seus aqui. pulos do gato, né? Então, Deixa eu te fazer a por pergunta. exemplo, o frango ele tem que ser marinado, certo? Como é que é isso? Marinado ele tem que um marinado é um tempero líquido que ele tem que ser mergulhado nele, para um dia para o outro. Para ficar aquele frango saboroso. Isso. Aí com tempero, para o tempero pegar. Sim. Porque o frango é grande. O galeto é pequeno, certo? Frango e galeto é uma diferença muito grande. Né? O frango é 1,6 kg, o galeto é 600 gramas. O galeto é com tempero. A gente prepara o tempero é nosso, feito por nós, e ele é com sal. Sim. Então é totalmente diferente o tempero. Não, frango é uma delícia, frango lá. Pega o frango e o tempero, são coisas totalmente diferentes. Deixa eu fazer a pergunta a vocês aqui, eu vou começar aqui no Daniel. É o seguinte, uma curiosidade que assim, nós passamos uma fase, né, e o Brasil, vocês como empresários, quais foram as dificuldades e quando vocês viram que a pandemia aconteceu, você quase com 500 funcionários, não sei quantos funcionários você tinha naquela época, mas bastante, pessoas que dependiam de você, diferente do Mosquito que ele ainda teve, o iFood que ele teve que se adaptar, mas também teve as suas adaptações, as suas dificuldades. O que você fez na pandemia? Daniel, como é que a tua cabeça veio a pandemia, fechou, eu estava na Colurb na época, e nós andávamos de noite a cidade zumbi, o Brasil inteiro. Eu tinha voltado da Itália, e a Itália, aquele movimento todo, na Fonte Trevi, a gente passeando no Vaticano, tudo um deserto. Como que foi a tua cabeça? O que vocês fizeram na pandemia? Qual foi a sua atitude? Olha, foi um dos períodos difíceis que eu já passei, que eu já passei vários. Então, vou te contar. A pandemia, assim que ela veio, nós fechamos, a Companhia Atlética não demitiu nenhum funcionário. Mas nós tivemos gastos enormes, porque nossas academias são em shoppings. Então, nós tínhamos os IPTUs, tínhamos os encargos, e como nós não éramos micro, nós tínhamos que pagar 30% do salário. E a nossa receita foi zero. Então, foi um período muito difícil. Nós tivemos sócios que venderam casa, venderam carro, nós botamos o dinheiro na empresa, não demitimos ninguém, não ficamos devendo impostos. E a gente teve um agravante no Rio de Janeiro, porque 6 meses antes da pandemia, eu tinha acabado de assinar com o shopping uma obra grande na academia, que era uma pequena redução. Porque com tanta concorrência, com tudo e os custos, a gente resolveu tirar um andar da academia, reduzir para ajustar para os próximos anos. Então foi um período muito difícil para mim, porque eu tinha levado meus filhos para estudar fora e trouxe todo mundo de volta, e eles iam estudar nos Estados Unidos. Falei, acabou o sonho americano. E o dinheiro que eu tinha guardado para eles, eu falei, vou colocar tudo na academia. E realmente coloquei esse dinheiro todo na academia que eu tinha guardado, porque quando a gente reabriu, nós estávamos com um endividamento enorme por parte do Covid, que foi em todas as empresas, e mais a obra. Então, o que a gente esperava que ia fazer uma obra com a academia andando, nós ficamos 4 meses parados. Por um lado foi bom, que eu brinco, Deus sabe muito o que faz. Sempre. Porque nós diminuímos a academia lá do New York, ela ficou espetacular, aqueles 2 andares. Sim, eu lembro. Mas a gente diminuiu, a gente ficou sem a quadra, ficou com umas salas, uma ou outra menor. Jogava vôlei lá. Exatamente. Pau da vida. Eu tive que reduzir um pouco os equipamentos, mas quando a gente reabriu a academia, nego nem se lembrava o que era antiga, era uma academia nova. Então, nem tudo é sempre ruim, mas foi um peso muito grande para... O grupo sofreu bastante. Vocês conseguiram manter a folha de pagamento? É isso que eu ia te dizer. Nós não demitimos ninguém. Não? Nenhum funcionário na rede. Agora, teve um lado que é o seguinte, a gente pôde reduzir um pouco a carga horária de alguns colaboradores, porque não tinha nem aluno para encher as turmas. Se equilibrou um pouco. Mas, como eu estava dizendo, eu tive sócio que vendeu casa, tive sócio que vendeu carro, e eu, somado à obra da academia,
Eu tive que, minha poupança que eu tinha feito com os garotos Guardado. estudarem fora, tudo, voltaram tudo para o Brasil. Aí eles depois se viraram, como a gente tem o passaporte francês, por causa da Sim. minha mãe, eles foram estudar na Europa, que a faculdade é de Ah, graça. de graça, né? de graça. De graça. Então Então- foram para lá. Mas foi uma situação muito difícil. Mas a gente, desde o início, resolveu não dever impostos, não mandar ninguém embora. Nós bancamos. Nossa, parabéns. E Foi uma você, loucura. Mosquito, como é que você se adaptou? Porque assim, teus restaurantes, eu passo o final de semana lotado, o Olegário, o Nova América, todo final de semana, sexta-feira ali é cheio, aqui na Glaucio Gil também. Como é que você conseguiu se adaptar? O que você fez? Você foi pro iFood, é óbvio, né? Onde é que você virou a tua chave ali que vocês Na entenderam? verdade, o que acontece? Nós sempre tivemos o nosso delivery direto, certo? Né? O nosso próprio motoqueiro, tal, aquela coisa toda. E lógico, a pandemia você abrangiu para o iFood, né? Mas nem todas as lojas nós conseguimos. Por exemplo, Nova América, lacrou o shopping, É, né? isso. Entendeu? Então, a gente também, como você, não demitimos ninguém. Nessa vez perdemos 3 colaboradores, infelizmente, né? E na pandemia eu tava construindo, eu tinha acabado de pegar o Casuarina aqui, na praia aqui. Nós estamos fazendo obra. E aí, parou a obra? Todo mundo me chamou de maluco. Sim. Na pandemia eu falei, cara, aconteceu, né? E inauguramos em 2021 com aquela situação de pouco horário, até às 9, metade das mesas, aquela situação. Distanciamento, Academia, não é uma distanciamento, coisa. aquela coisa Distanciamento, toda, aquela coisa toda. Não, na verdade, a gente, como eu te falei, não demitimos ninguém. Aquele auxílio governo na época foi muito importante para nós, entendeu? Ele nos ajudou bastante, né? Governo Bolsonaro, né? Isso. Aí que ele ajudou, foi a vez que um governo, ajudou o empresário, né? A gente, tipo assim... Isso foi uma verdade. A gente sim. bancou 30%, 70% Quem foi o bancou governo. foi o governo que bancou 70%. Foi o golaço do Bolsonaro na época. Ali foi o seguinte, por aquele auxílio do governo, a gente conseguiu não demitir ninguém. Se dependesse só de nós, eu diria para você que 50% teria de ser demitido, que nós não teríamos condições de bancar. Mas, graças a Deus não demitimos ninguém. Parabéns. Aí começou a dar a volta, aquela coisa toda, e graças a Deus a gente conseguiu. Também não ficamos devendo imposto para ninguém. A gente entende o seguinte, Daniel, que os grandes países que passaram por guerras são países de grandes potências. E os empresários que passaram por essa guerra da pandemia sobreviveram, tiveram sucesso e aprenderam. A gente pode fazer essa correlação, né? Porque eu tenho colegas, né, amigos, que, infelizmente, moram no meu condomínio. O cara se suicidou. Se jogou lá do 15º andar. Deu uma pancada na cabeça, cheio de dívida, e não conseguiu. Tinha pessoas, né, morrendo no Covid, tinham pessoas ricas vendendo lenços. Um colega, uma empresa com 6 funcionários, botou 200. O que ele vendia? Embalagens. E aí explodiu. Fechou contratos com Caixa Econômica, com Sedex, e o cara começou a explodir. Mas, Gueto, foi a única vez que eu digo para você, que poucas vezes, eu nunca fui de reclamar, de cair, tipo, acho que foi a primeira vez que eu, tipo assim, pensei assim, nós vamos quebrar. Você chegou a pensar tremer na base ali. Falei para minha mulher me chamou a atenção, calma, vai dar tudo certo, babá foi minha parceira, né, me botando para cima, mas eu, tipo assim, eu pessoalmente foi um baque muito grande, entendeu? Que, perdi vários conhecidos, né, então, isso te deixa mudo. Porque você não viu uma solução. Você não viu uma coisa assim, vai ser vacina, não vai, quando começou a ser a primeira. Então, a primeira vez, eu digo para você, eu acho que foi a única vez que eu baquei. Então, se foi na tua história como empresário, foi a fase que você o momento mais que você se preocupou se você ia quebrar ou não. Ali você ficou tremendo nas bases, balancei. Pediu a Deus proteção, sabedoria para muita fé em Deus. Para isso aí. Ô, Daniel, a gente está chegando aqui nas considerações finais, Mosquito, também. A gente tem muito papo ainda, eu quero marcar outro papo desse, porque assim, para mim e para quem está nos assistindo aqui, foi uma aula de hospitalidade, que eu tenho certeza que Deus está aqui. Foi uma aula de humildade, uma aula de sabedoria, uma aula de experiência. Assim, espero futuramente poder bater esse outro papo com vocês. Tem que marcar na agenda do Daniel, que ele é Campinas, esse cara é 220. Você deu sorte, na primeira eu já estava vindo. Obrigado, Senhor. Certinho. Deus é bom o tempo não todo. Não esperou nada. Eu fui intimado. Eu queria agradecer. Meu irmão, né? Queria agradecer a vocês aí com uma lembrança nossa do Papo Reto, que é um bloquinho nosso que todo mundo usa no carro, deixa lá na cabeceira. Galera, é o seguinte, para ganhar o bloquinho aqui, ó,
e outros brindes que nós sorteamos, creatinas. Já já vai ter aqui um Vale Chopp lá no Columbi, hein? Vou marcar aqui com o Mosquito. Vai ter o Vale Choppzinho aqui, o Vale Galetinho. Vocês vão lá prestigiar a casa e aí também gastar um dinheirinho lá, ajudar meu amigo a ganhar um dinheiro. E a palavra-chave, como a gente fala para ser sorteado, agraciado aqui, é o seguinte. A palavra-chave, quem escrever lá entre os próximos 48 horas do nosso programa, iatismo / mosquito, iatismo, homenagem ao Daniel, / mosquito, ao meu irmão, vai ser agraciado no nosso bloquinho, todos estão entregando, estão recebendo. Obrigado aí, mais uma vez, pela nossa audiência, pedindo a vocês para seguir o nosso canal Papo Reto Podcast 2025 no Instagram e Papo Reto Podcast RR no YouTube. Antes das considerações finais aqui, nossos amigos, eu sempre faço uma mensagem, estavam falando aqui, eu estava acabando de copiar uma mensagem, que a gente sempre deixa uma mensagem para vocês, para refletir sobre o que os nossos entrevistados estão fazendo, o que eles fazem, como eles sobrevivem, o que eles passaram, a história como atleta. Assim, nem falei ainda tudo que o Daniel poderia colocar mais aqui, mas o nosso tempo estoura aqui sobre o iatismo, as medalhas, o currículo dele. Antes de falar a mensagem, Daniel, eu queria que tu falasse um pouquinho do teu currículo como atleta, rapidamente, as medalhas, competições. Aí, manda aí, que isso é muito importante. Eu pulei essa parte. Eu fui medalha de prata nas Olimpíadas, eu fui medalha de ouro e medalha de bronze no PAN, fui vice-campeão mundial, fui campeão europeu, fui algumas vezes campeão sul-americano, fui campeão do Mediterrâneo, 13 vezes campeão brasileiro. Nossa Senhora. E mais de 100 participações em campeonatos no exterior. Mais de 100 participações? Eu tinha ano que eu fazia 4, 5 campeonatos por ano no exterior. E é muita coisa. Muita coisa. Mas a gente, quando era novo, gostava de colecionar, né? Será que eu consigo mais título que aquele outro atleta? E era uma loucura. O Torben sempre teve isso. O Torben era o teu... Torben Grael foi meu companheiro por 9 anos, ele e o Ronaldo Senf. Depois eu tive uma outra tripulação com o Zé Paulo Barcelos, Zé Augusto Barcelos, são meus irmãos, amigos, a gente é muito próximo. Mas foram muito campeonatos, muitas viagens. Quantos anos de atismo? Há 30 anos. 30 anos. Eu corri meu último campeonato mundial com 40 anos, pré-classifiquei para a Olimpíada de Sydney, mas aí o trabalho, família, 1 hora falou mais. Eu quero alto. marcar um programa para a gente falar só sobre iatismo. Tem um colega que é teu fã, eu gostaria de falar sobre isso aí, porque é fantástico. Nosso tempo é curto, né, Mosquito? Você também jogou a bola. São incríveis. Não, você é um dicionário, né? Assim, você já escreveu algum livro? Olha, todos me pedem para escrever um livro. Meu filho, minha filha pedem, diz para eu fazer podcast. Eu acho que eu trabalho muito, cuido muito dos meus colaboradores, da minha família, ainda não tenho tempo. Mas já me pediram para escrever um livro desde 1990 e pouco, porque realmente eu passei por muita coisa, tenho uma gratidão enorme por tudo que eu vivi na vida e estar aqui hoje vivo, trabalhando com uma família que eu amo, com uma empresa que eu adoro cuidar dos meus colaboradores, quando tem que dar bronca eu dou, a gente não mistura as coisas e eu boto a régua lá em cima mesmo, isso é verdade. Então, Daniel, que também aqui, dia 9 de setembro de 2025, eu queria te fazer um pedido. Escreve um livro. Caramba, tem tanta gente me pedindo isso. Vai cara, chegar o dia, me arruma uma caneta. Cara, tá aqui. Cara de coração, irmão. Você é um... Você, assim, Mosquito é meu amigo, meu irmão, cara que eu amo de coração. Tá bom. Escrever um livro, foi a data que você pediu, é hoje, dia né? 9 de setembro de 2025. Você, cara, assim, é uma história, um dicionário de tantas experiências que eu tenho certeza. Eu não te contei um quinto. Não deu tempo, irmão. Não deu tempo. Você falou que é teu, tá? Lógico. Esse é teu. Então, assim, irmão, pro... você passou pra gente aqui, né? Nós estamos aqui no estúdio, somos pessoas, temos experiências na vida, mas você tem a história do câncer, a superação, como você começou no iatismo, o empreendedorismo, como Mosquito, são histórias fantásticas, mas tem algo a mais aí que pra gente, né, um pouquinho mais novo, para os jovens que vão vir,
Hoje tem o e-book aqui, você escrever um livro. Cara, como você lê todo dia, escreve 10 minutos todo dia. Eu estou fazendo um livro. 10 minutinhos, vou lá, abro o computador, vou botando lá. Abro o computador, vou lá. Vai. Depois eu vou fazer um mix das ideias e quem sabe vai ser um livro, uma história que a gente pode deixar como ensinamento. Cara. Você é um professor que Deus colocou nos caminhos dos teus funcionários, com certeza, como o Paulo. Paulo, parabéns. Obrigado, Paulo. Obrigado pela essa oportunidade de Deus. Obrigado. Cara, virei teu fã. Antes das considerações finais, aqui eu vou ler uma homenagem aos empreendedores aqui. Depois eu vou passar a palavra para as considerações finais dos meus amigos aqui. Em um mundo onde a mudança é constante, empreendedor se tornou um ato de coragem e uma jornada em busca de significados. A atividade empreendedora é uma força econômica vital para o país, sendo responsável pela criação de empresas e serviços que geram desenvolvimento. No Brasil, o empreendedor é uma arte, no sentido que é necessário ter habilidades para navegar num cenário complexo, com alta carga tributária, burocracia e concorrência acirrada. A essência desta arte está vinculada diretamente na história da vida, dos sonhos, das lutas diárias, de milhares de pessoas que dedicaram a tomar a iniciativa de empreendedora, onde cada revés se transforma em uma lição aprendida e um degrau na escada do crescimento pessoal e profissional. A resiliência, portanto, emerge como uma das habilidades mais valiosas para o empreendedor moderno, permitindo navegar pelas turbulentas águas do mercado da sabedoria e da determinação. É esse espírito de inovação e coragem que torcemos para que o empreendedor siga em frente, rumo a um futuro onde cada desafio, além de ser uma oportunidade de crescimento, seja também uma esperança de inspiração. Parabenizo a todos os empreendedores aqui, tão representantes pelo Edilar José e Daniel Adler, que apesar de todos os desafios, continuam ousados, criando e avançando em seus sonhos e projetos. Muito obrigado, vocês empreendedores. Muito obrigado essas duas feras que estão aqui. Que Deus abençoe vocês. Eu queria passar aqui as considerações finais. Meu amigo Edilar Mosquito, obrigado. Cada dia mais seu fã. Obrigado por você ser meu amigo. Obrigado por Deus ter me colocado em seu caminho e vice-versa. Obrigado, Rigueto. Mas antes da minha consideração, eu falo para meu amigo aqui, foi um prazer enorme te conhecer. Tua história é magnífica, entendeu? Eu acho que você não pode perder essa oportunidade de escrever um livro. Então, o segundo pedido, né? São dois pedidos. Você vai ser, olha só, tá? Você vai enriquecer muitas pessoas com o seu livro. Isso é muito bacana. As pessoas me falam isso, todas as pessoas com quem eu entendeu? converso. Então, foi um prazer enorme estar com você e não deixe de escrever o livro. Pode ser. Se esse pedido nosso te ajudar um pouquinho na tua decisão, pô, escreva. Eu escrevi num papel e meu filho tem me cobrado muito eu fazer alguma coisa do tipo. Eu falei, a hora vai chegar. Eu acho que o sinal foi hoje. E só uma coisa que eu vou te dizer. Você sabe que eu passei coisas bem mais difíceis ainda. E uma coisa é muito importante. A gente aqui tem que acreditar sempre e ter uma confiança em Deus gigantesca. Isso eu acredito. No universo. Tem alguma coisa lá em cima, exatamente qualquer crença que seja, mas que nos guia, nos dirige, e a gente aqui não pode desanimar nunca. Esse é o fato. A gente tem que caminhar para frente sempre. E aí as coisas vão acontecendo. Estou aqui conversando. Eu falei, pô, Paulo, você me empurrou para os caras, mas está um prazer enorme. Adorei. Uma honra. E quando eu escutei o teu início do podcast, que eu vi a tua reza, a tua gratidão que você fez, falei, caramba, ele fala as mesmas palavras que eu falo todo dia de manhã quando eu acordo. Falei, aí tem alguma coisa. Conexão de Deus. Conexão. É impressionante. A gente não viu isso aí. Mosquito, tuas considerações aí, irmão. Mas muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E foi um prazer enorme estar com você, com essa fera aqui do meu lado. E diria o seguinte, eu vou deixar só 3 palavras. Você que quer ser empreendedor, nunca desista do teu sonho. Tenta sempre ser o melhor que você está fazendo, não importa o que você esteja fazendo. Se você hoje, vou dar um exemplo, limpa banheiro,
seja o melhor limpador de banheiro. Se você é vendedor de bala hoje, seja o melhor vendedor de bala. Amanhã pode ter teu negócio de doce, vendendo doce. Se você é um pipoqueiro, seja o melhor vendedor de pipoca. Amanhã você monta uma empresa de pipoca. Não importa o que você faça, faça bem feito. Ontem eu estava vendo uma passagem, Ratinho. Cara, o cara estava vendendo... Adoro ele, hein? O cara estava vendendo uma máquina de biscoito. Eu tive 3 ideias ontem na minha cabeça. Então, quando você tem uma coisa que você quer fazer aquilo dar certo, irmão, pode ter certeza. Aí um primo meu tem um hortifruti em Bangu. Eu vou comprar 2 máquinas para botar lá no final, para ele botar no hortifruti dele o biscoito, que é biscoito barato e gostoso. Eu sei que ele vai alavancar o negócio dele. Eu vou ajudar ele. Ele está precisando. Bacana. Então, o que eu falo para você? Todo dia você tem que olhar alguma coisa para o melhor, principalmente teu e de teus amigos, pessoa no geral, né? Sim, teus sim. funcionários, teus colaboradores. Então, nunca seja diferente. Seja o melhor que você está fazendo. Isso aí. Parabéns, Mosquito. Você é um poço de humildade. Eu te amo. Beijo. E hoje eu aprendi uma coisa sobre picanha que Rapaz, que agora nós não vamos mais só sugar. macho. Só Não macho, quero só saber macho. de picanha fêmea, não. Aquela com a gordura melhor é passar longe. Você vai no mercado, pô, tem um quadradinho lá, MF. Nunca compra o F, sempre o M. Tá vendo? Caramba, rapaz. Uma aula, hein? Olha aí, galera. Essa aula... Daniel, suas considerações finais aqui para a gente fechar o nosso programa aqui do podcast. Olha, eu realmente concordo. Todos nós, a gente começa uma faculdade, a gente começa um trabalho, e eu vejo que a garotada hoje, ela quer receber muito e dar pouco no início, uma grande parte. Cara, não perde o teu tempo. Faça do teu tempo ser valioso. A nossa vida é muito rápida. Então, ou estuda, ou seja o melhor pipoqueiro, o melhor faxineiro, o melhor professor de musculação, mesmo que não tenha outro, que só tenha um aluno. Eu digo sempre o seguinte, ninguém pode estar vendo, mas o universo está vendo. Sempre seja aquele melhor. Não enche a cara, não usa droga, você tem que acordar de manhã bem disposto. O cara, às 5 horas da manhã, ele tem que estar a 1000, cara. Eu tenho certeza que você era assim. Eu não tenho dúvida que você... Ainda é. Ainda é. Hoje tomar Você acomodado. pode... Então, o que eu posso passar para as pessoas é o seguinte. Façam a sua vida valer a pena. Não importa o que você escolheu. Então, as suas palavras foram muito sábias. Seja o melhor naquilo que você escolheu. Faça isso, cara. É isso que eu acredito. Caramba, gente. Vou falar para vocês aqui, fechando mais um podcast com Papo Reto, com Ricardo Rigueto. Agradecer profundamente a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado a essas 2 feras aqui. Fica o meu pedido publicamente aqui. Daqui a um tempo, o Daniel vai estar com o livro dele sendo publicado. Eu e o Mosquito vamos ser convidados lá. Quero um livro autografado. Tá gravado aí. Obrigado a todos. Seguindo aí o nosso Papo Reto. Obrigado. Sigam lá nossas redes sociais. Gratidão. Obrigado por tudo. Obrigado por amigo. tudo. Gratidão. Cara, Muito bom. Maravilhoso. Nossa.